Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa! Como assim? Consórcio do Sicoob. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Sicoob. Sicoob, faça parte. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais. Começando mais um episódio do podcast Procafé, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e com o Lucas. E como combinado, a semana passada nós falamos de semente, falamos de muda, da importância de um viveiro idôneo e falamos que essa semana a gente ia trazer para vocês um pouco das novas cultivares, características, o que a Fundação está trazendo de novo para o mercado. Então, Lucas, por favor, o que está trazendo, o que a Fundação está trazendo de novo para a gente? Ô Xande, a gente nos últimos anos aí, né, a Fundação Procafé, ela tem lançado algumas cultivares. Às vezes é muito comum nos nossos eventos, né, dia de campo, a gente sempre fala o quanto é demorado para lançar uma nova cultivar de café. Só que assim, muitas delas agora, por que a gente vem lançando muitas nos últimos anos? Por quê? Essas cultivares não saem, não é do início, né, não faz um cruzamento agora e a gente fica selecionando ela. A gente comentou no podcast anterior, né, que a gente continua fazendo seleções desses materiais. Por exemplo, agora, a gente vai registrar esse ano, vai lançar, né, um 2SL, que ele é bem mais resistente à ferrugem, né, tem uma resistência aí acima de 90% das plantas. Ou seja, não é um café que saiu do zero, né, a gente não fez um cruzamento do zero, foi um café que foi selecionado do próprio 2SL que a gente já tinha. Então é um material que a gente vai lançar aí, deve lançar ainda em 2023. Um outro material que a gente lançou recentemente, a gente solicitou o registro no mapa, é o arara de porte alto, né? Um material de porte alto aí, uma maturação um pouco mais precoce, aproveitando daquela segregação que o arara já tinha. Então foi feita uma seleção e a gente tem aí, né, que muitos produtores ainda utilizam o porte alto, gostam do porte alto, né? Que aí muito tempo de melhoramento do café, né, seja a Fundação Procafé, EPAMIG, IAC, IAPAR, parou-se de mexer com porte alto, né, Alisson? Só assim, trabalhou com porte baixo. Só com porte baixo. Só porte baixo. Mas agora viu que tem espaço para o porte alto, para uma colheita mecanizada, tem muito produtor que gosta do porte alto. Então a gente agora está trabalhando também no melhoramento genético. Vai muito bem. Vai muito bem. Então a gente lançou agora recentemente o arara Açu, né, que é um arara de porte alto, mantém as mesmas resistências, resistência à ferrugem, à bactéria, um café extremamente produtivo e uma maturação um pouco mais precoce que o arara. E devemos lançar e registrar ainda esse ano uma seleção que veio dos catucaís amarelo de porte alto também, né? Material que tem uma tolerância boa à ferrugem, não é resistente, ele pega ferrugem, mas tem uma capacidade produtiva muito boa. E são materiais que a gente tem em teste com materiais de porte alto, como os próprios Mundo Novo, Bourbon e Catu, a gente vê que ele tem uma capacidade produtiva bem maior do que esses materiais tradicionais. E um outro material que a gente também deve lançar recentemente, esse ano ainda, é uma seleção de Acauã. Também uma Acauã mais resistente à seca, também a gente deve registrar esse material até o final do ano. Olha, isso é muito interessante, porque a hora que a gente pegou planta aqui com uma tolerância ou uma resistência à ferrugem, plantas quando a gente vai para os 2SL, quando a gente pensa em foma, plantas que são mais compactas, melhores para uma região onde tem um plantio mais adensado, plantas já pensando num porte alto, pensando num safra zero. Então, existem plantas que indicadas para cada situação, né? Vem tampando cada lacuna que precisa. E o produtor aí é questão de gosto, é questão de escolher. E é o que a gente fala, uma planta selecionada, uma planta boa, gente. A gente brinca lá entre nós na fundação, né? O Arara Power, né? Porque toda planta que vem agora, a pergunta que a gente faz pro Lucas, pro Saulo, quando tá lá, e aí, vai bater o arara? Vai bater o arara? É a pergunta, né? A pergunta é essa. Aí a gente pode chegar e falar assim, mas o arara é o melhor que tem. Não é o melhor que tem. Não.
Ele é uma excelente planta com uma produtividade que vem destacando o arara. O que muda nele, né, Lucas? É porque ele destaca em várias regiões. Na média ele das tá regiões, sempre lá na frente. ele tá sempre lá em cima. É. Mas tem lugar que o E se eu tiver- 2437 ganha, tem lugar que o Guará ganha, tem lugar que o Graúna ganha. E se eu tiver um nematóide? E se eu tiver um lugar mais frio com mais fome? Então começa um monte de si. Sim. E aí, é O a que hora está de sentar acontecendo? e- Igual a gente tá vendo esses anos agora, esses últimos 2 anos, O arara perdeu. nós vimos o arara perder pro 2437 por uma questão de precocidade. Esse ano foi um ano que ele perdeu, assim, em muitos casos. Tem lavouras muito boas dele, mas assim, a gente viu que a floração dos catucaís esse ano foi muito superior ao material igual ao arara, por Mas exemplo. por quê? Teve aquela chuvinha lá em agosto. Exatamente. Aquela chuvinha em agosto mudou a situação. Que é se nós tivermos aqui no sul de Minas, assim, um mês que você tem certeza que não chove, é agosto. Gente, agosto é o pior mês de chuva. Chove na safra, mas no agosto não chove. E o pegamento dessa florada foi boa. foi bom. E os materiais tardios, arara, IPR100, esses materiais praticamente não saiu florada nessa Não. primeira florada. Eles Não. são mais tardios. Então ele saiu na segunda, na terceira florada, Sofreu mais. o pegamento foi menor. Menor. Hoje, né, Lucas, vamos falar assim, o que são os cultivares, o que são os carros-chefes hoje? Você falou o que vem de novidade, né, na Fundação Procafé. O que vem de novidade? Arara de porte alto, Catucaí 2SL de porte alto, vem o 2SL resistente, com a mais resistência tolerante, maior né? à ferrugem. Legal. Um Acauã mais resistente, mais tolerante à seca. Beleza. Vamos falar agora dos nossos carro-chefe. Cultivares que estão aí já difundidas e que são os nossos carros-chefes. Você, como aí, que está na frente aí da nossa... Do melhoramento do nosso genético melhoramento da Fundação. genético da Fundação Procafé, o que... Dos materiais da Fundação Procafé, Alisson, praticamente hoje 40% da demanda, aí, acima de 40%, é da variedade arara, né? Tem uma demanda muito grande, já chegou a ser 50% no ano anterior, esse ano está em faixa de 40%. 25% aí são os catucaís, né? O 2SL e o 2437, sendo mais a procura hoje do 2437, né? Talvez muito por conta da maturação, né? Os produtores vêm plantando bastante arara e ele que é um material um pouco mais precoce, ele acaba encaixando o 2437. Hoje, cerca de uns 15 a 20% ainda é o Catuaí, o Mundo Novo, então caiu muito, né? Se a gente pegar dados de 10 anos atrás, a gente vai ver que mais de 80% era Mundo Novo, era Catuaí. Hoje não, hoje é em torno de 20% essa procura de semente na Fundação Procafé, de muda nos viveristas que a gente conhece. E as outras variedades que vem aí, que está tendo uma entrada muito boa mediante os produtores, é o Graúna e o Guará também está sendo bastante plantado agora. Ô Lucas, assim, o produtor conhece muito pouco o Graúna e o Guará. Isso. Desmistifica esses dois nomes aí pro produtor. O Guará, ele é um catucaí vermelho, né, que veio, foi registrado com uma seleção de catucaí vermelho. Porque o produtor, ele fica, a hora que você fala Guará, assim, ele leva aquele susto. Não, é um catucaí vermelho, É um gente. catucaí vermelho. A gente não conhece ainda qual foi o cruzamento, que ele teve um cruzamento nesse meio do caminho. A gente está fazendo agora, né, análise molecular de todos esses materiais da Fundação Procafé, né, fazer um rastreio desse material para saber de quais são as origens corretas deles. Mas é um catucaí vermelho, o Guará. Ele é tolerante à ferrugem, ele tem uma tolerância ao nematóide exígua também, e é um material muito produtivo. Maturação tardia semelhante ao arara. O Graúna já é um material que veio do Acauã, né? É o antigo Acauã 7/52, material aí que é resistente à ferrugem, tem uma produtividade muito boa. Eu brinco aí, eu falo assim que material para bater a produtividade do arara, que eu tenho visto lavouras, é o Graúna, ele tem se apresentado muito produtivo. Mas não é resistente a nematóide igual os Acauãs que deram origem a ele. Esse Graúna é o item 13 do experimento de 40 itens lá da Fazenda Experimental de Boa Esperança. Desde quando ele foi plantado, ele arrancou na frente. É uma coisa impressionante. Na primeira safra dele, é muito fácil de você lembrar, né, que ele foi o item 13 e ele deu 13 litros por planta na primeira safra.
o segundo lugar deu, sei lá, 8 litros. Foi uma coisa assim, Aí nós falamos, não, agora ele vai detonar, o ano que vem ele não volta com nada. O campo inteiro, os 40 itens voltaram mal, porque os 40 itens deram safras melhores e ele ainda voltou um pouquinho melhor Do que os outros. Esse material item 13, ele foi até plantado, né, tirou desse campo de Boa Esperança e foi plantado na fazenda Santa Helena, em Areado. Nas 6 primeiras colheitas, ele produzia 30% mais do que o segundo colocado. Ele era chamado de item 13 lá por conta do experimento da fazenda de Boa Esperança. E depois disso que ele foi registrado o material. É um material que foi selecionado lá em Coromandel, no Triângulo Mineiro. Depois no Zé Carlos Grosso, não é? No Mauricinho. No Mauricinho? E veio para Boa Esperança, de Boa Esperança para Santa Helena e fazendo experimental de Varginha. E é um material que está se mostrando bem produtivo aí, que vai ter uma aceitação boa. Ô Lucas, vamos então agora, antecipar as perguntas. Nós já estamos meio que acostumando com as perguntas. O pessoal vai vir, tá bom, eu vou plantar um arara, eu gostei do arara. Qual o espaçamento que eu ponho? Depende muito para o manejo, né? Mas assim, é importante conhecer, tem variedade, como o arara, por exemplo, não tolera às vezes muito adensamento. São materiais que desenvolvem muito bem. O arara cresce bastante, o guará cresce bastante. Então são materiais que você vai colocar às vezes no espaçamento de um catuaí, às vezes fica apertado para ele. Você tem que entrar com uma poda mais cedo. No espaçamento mecanizado, um arara plantar 3,5 é apertado. Você vai ter que entrar com poda mais cedo. Talvez para um sistema mecanizado, planta 3,70, 3,80 de linha, talvez assim, fica melhor. O que o produtor tem que definir, tem que ter muito bem definido na cabeça dele, é o sistema de manejo que ele vai usar, né? Porque se ele vai trabalhar com podas frequentes, os portes baixos, de um modo geral, quando você abre muito na rua, a hora que você poda, a rua fica muito larga. O controle de mato. O controle de mato dificulta muito, né? Então, assim, agora no manejo de renque mecanizado por diversas safras, aí você tem que pensar tem que definir o manejo antes do plantio, para saber o que vai fazer. Então é complicado de fazer, assim, às vezes, uma recomendação geral de espaçamento. Com certeza. Mas, assim, um geral que a gente pode fazer é o entre plantas, né? Assim, sempre o produtor buscar o máximo de plantas por hectare, né? Às vezes a gente tem sempre recomendado plantar no meio metro, no máximo, às vezes, uns 60 centímetros para aqueles produtores que ainda resistem o meio metro. Mas, de maneira geral, a gente sempre vê nos experimentos, aí, nas lavouras que a gente já conduz há mais tempo, que o meio metro sempre ganha. Sabe o que eu gosto? Os arranjos gosto? espaciais para porte baixo, acima de 5.000 plantas. Os arranjos espaciais para portes altos, acima de 3.500. Sabe Não é acima, né? Porque também o porte alto ele tem um limitante. Então, vamos dizer, de 3.500 a 4.000. Então, não varia muito no porte alto, não. Não pode adensar demais. Não pode adensar demais. No porte baixo, aí seja acima de 5.000, abaixo de 7. De 5 a 7.000, eu acho que é um... Sabe o que eu gosto de pensar? Quando a gente vai regular ou uma adubadeira ou um pulverizador, a gente não faz pela rua? Então, adianta você ter um café de 3,70, um de 3,80, um de 3,60, um de 3,5. Olha a bagunça que começa a virar. Aí você começa a fazer o quê? Não, vou fazer aqui no de 3,70 e servo de 3,60 e servo de 3,70. E começa a fazer média. E essa média dá errado. Dá errado. Então, o que eu gosto? Pessoal, você vai pensar num porte alto, um 3,70 por 70. Você vai estar com 3.800 plantas. 3.861. Você vai num porte baixo, vamos esquecer do arara, vamos pensar num catucaí. Tá, então eu vou para um 3,5 por meio? 5.714. Tá, então, e o arara? Não, o arara eu faço o quê? Então, eu jogo ele no 3,70 por mês, se eu quiser, para ganhar essa rua, já que ele cresce muito, mas eu mantenho ele no 3,70 do lado de lá. Então, você tenta achar um equilíbrio para facilitar a operação, para facilitar a regulagem de equipamento, manejo, e aí você vai. Mas eu já tenho diversos. Tá, o que você tem você não muda, mas você muda o que você vai plantar. Sim. Então, você vai tentando achar esse equilíbrio. E para o pessoal de montanha, né, Lucas? Eu vou plantar, o que tem muito? 2 por 1. Não, gente. Planta um 3 por meio. Eu não sei o espaçamento bom, não. Eu sei o ruim. É o 2 por 1, 3 por 1. Tudo no 1 fica ruim, né? Tudo no 1 fica ruim. Você aperta, você não consegue nem entrar na lavoura direito e 1 metro entre plantas. Você tem pouca 2 por 1 tem 5.000 plantas por hectare. Não entra nada nele.
4 por meio tem 5 mil plantas por hectare, entra qualquer máquina. Então você tá na montanha, mas E eu não produz uso mais máquina. café, que é mais Muito arejado, mais, dá menos Mete um doença. 3,20 por muito meio, mais. gente. Olha quanto de planta você não coloca. Com certeza. Não é? É Então, isso aí. assim, são esses cuidadozinhos. A gente não ia falar de espaçamento, mas a gente sabe que vocês gostam, que teriam perguntas de espaçamento. Sim. E encaixamos aqui no, Já colocamos no programa. meio. Um pouquinho aqui no meio. Alisson, mais alguma coisa em termos das cultivares? Não, acho que é por aí. Acho que tá dentro do... Lucas, mais alguma colocação sobre essas cultivares? Seja as cultivares que são os carro-chefe, que são o carro-chefe da fundação, seja as novas cultivares, alguma colocação para o produtor que você acha interessante, o produtor fica sabendo? Sim, uma linha de variedades que a gente está vendo com uma importância grande hoje, que a gente viu, trabalhou-se muito aqui no podcast com os veranicos que a gente teve, o problema hídrico, que não é o que está tendo agora, mas a gente está vendo muitas variedades que estão se adaptando bem em lugares quentes, às vezes sem irrigação. E mesmo com a irrigação, a gente sabe às vezes da dificuldade, né? Às vezes água que não tem disponibilidade para todo mundo. Podendo economizar. O que a gente está vendo? Algumas variedades, a gente está vendo, Alice, que às vezes com 50% da reposição da evapotranspiração, ela produz igual se você tivesse repondo 100%. Então, olha a importância disso. Então, às vezes com uma água que você tem água, às vezes para 50 hectares, você consegue plantar 100, porque você precisa pôr metade da água. Sim. Então, eu acho que sim, a gente está evoluindo muito bem essa questão de variedade. Nem a gente não é pensar só em água, energia. O custo de energia hoje é muito alto na irrigação. Então, você produzir a mesma coisa utilizando menos água, eu acho que isso vai ter uma importância muito grande, principalmente em regiões mais quentes aí. Sim. Um sistema de irrigação mais barato, você consegue colocar um sistema de irrigação mais barato. Então, você consegue baratear todo o negócio. Então, eu acho que essa é uma linha muito importante que a Fundação está investindo aí nessas melhorias dessas variedades mais resistentes ao déficit hídrico. Isso é muito importante para a cafeicultura. Isso é excelente. Mais alguma coisa? Acho que era isso, né? Deu para abordar. É isso. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Bastante novidade, coisa nova, cultivar nova. Atenção nos espaçamentos, atenção no plantio, atenção na escolha da cultivar. A melhor cultivar não existe, existe a melhor cultivar para a sua região, para a sua situação. Então procure ver com seus vizinhos, procure ver nas fazendas que tem em volta, o que já tem usado, o que tem dado certo, porque isso muda de região para região. Teve dúvida? Fundação Procafé está à disposição, contato, né, Lucas? O pessoal vai, manda sempre perguntando, está sempre lá pronto para poder ajudar na medida do possível e tá perto do produtor, passando uma recomendação para ele. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. A semana que vem tem mais. Até a próxima. Obrigado. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.